entupidos no coração. O que eu preciso fazer para prevenir essa doença ou para tratar, desentupir os vasos, caso eu já tenha esse diagnóstico. Meu nome é Juliana Pérez, eu sou médica cardiologista e aqui nesse canal eu compartilho com vocês conhecimento sobre cardiologia, esporte e estilo de vida saudável. Clique aqui embaixo e já te inscreve no canal se tu ainda não está inscrito e vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente precisa diferenciar são duas situações. Primeiro, a gente pode ter um entupimento nos vasos do coração agudo, que é chamado do infarto agudo do miocárdio. E a gente pode ter um entupimento mais crônico, né? Ou seja, as placas de gordura elas vão se formando nos vasos e entupindo eles cronicamente num processo que é mais lento e gradual. No caso do infarto agudo do miocárdio, a gente sabe que tem um benefício extremo e até pelo risco iminente de morte, de parada cardíaca, da gente desentupir aquele vaso o mais rápido possível. Ou seja, a gente ou vai desentupir esses vasos, né, com medicações, que é uma medicação na veia, específica para isso, para quebrar aquele trombo que se formou agudamente ali e obstruiu os vasos. Ou, se a gente estiver disponível, a gente vai partir para o cateterismo cardíaco o mais rápido possível, para a colocação de uma molinha, que é o stent, né, que vai abrir o vaso do coração e desobstruir. Uma outra opção, quando a gente no cateterismo cardíaco faz um diagnóstico de múltiplas obstruções, é que o paciente seja estabilizado e depois seja levado até mesmo para uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a ponte safena. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é principalmente o segundo contexto, que é aquele paciente que está no consultório e depois de realizar alguma série de exames ou até mesmo por apresentar a sintomatologia de dor no peito, principalmente dor relacionada com esforço, que é a angina, ele faz o diagnóstico de alguma obstrução nos vasos do coração. E é muito frequente os pacientes, de uma maneira mais automática, quererem já no diagnóstico de que tem alguma obstrução, que tem alguma placa de gordura nos vasos do coração, que a gente ofereça algum remédio ou ofereça alguma solução para desobstruir de uma vez esse vaso. E a grande questão aí é a gente entender primeiro a causa dessa doença, né? A aterosclerose, que é a doença que é a formação de placa de gordura nos vasos do coração, é uma doença sistêmica, ou seja, ela está acontecendo em todos os nossos vasos, em toda a nossa circulação sanguínea, e ela é multifatorial, relacionada tanto com outras doenças, como principalmente o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, como alguns hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares, hábitos como o sedentarismo, o uso de cigarro e o uso de álcool. E esses múltiplos fatores, eles geram muitas vezes também o que a gente chama de inflamação sistêmica, que também é um fator de risco tanto para o infarto como para a formação de placa de gordura. E quando a gente vai juntando vários fatores, a gente vai acelerando esse processo e essas placas vão aumentando progressivamente. Então, o que a gente tem que entender primeiro é essa causa, né? E tratar essa causa. Então, tratar agressivamente o diabetes, a hipertensão, investir muito em mudança de hábitos, né? Então, melhorar a nossa qualidade da alimentação, começar a praticar exercício físico. Óbvio que depois de uma avaliação com o cardiologista e uma orientação do cardiologista, né? E também procurar um auxílio para cessar o cigarro e cessar o álcool. Não adianta só a gente desentupir esse vaso se a gente não tratar todos esses fatores. Por quê? Mesmo que a gente coloque ali um stent que vai desentupir, vai abrir o vaso, a gente não vai estar tratando a aterosclerose, a gente vai estar só tratando aquela questão mecânica. E a aterosclerose vai continuar existindo de uma maneira sistêmica, como a gente disse, então toda a nossa circulação, e vai continuar formando placa de gorduras que pode se formar até mesmo dentro daquele stent e obstruir o
stent, como em todos os outros nossos vasos. Então, a gente sabe que é primordial a gente pensar em todo esse tratamento clínico em primeiro lugar. Depois a gente tem uma série de medicamentos que também vão nos ajudar em quem tem já alguma obstrução nos vasos do coração a prevenir a progressão dessa doença e prevenir que tenha algum infarto ou um AVC, que são as complicações mais graves, né? E essas medicações seriam o AS, as medicações para reduzir as taxas de colesterol, que são as estatinas. E se a gente tem obstruções graves, essas medicações são sim muito importantes, mas como eu falei, o contexto é da gente tratar toda essa parte mais integral do nosso corpo e não só a medicação, não só o stent. E nos casos desses pacientes que têm essas obstruções mais crônicas, que não sofreram um infarto, mas têm alguma placa de gordura nos vasos do coração, os estudos já mostram que nem sempre desobstruir é a melhor opção. Então a gente vai, em alguns casos selecionados, precisar de procedimentos para desobstruir, mas são realmente, como eu falei, casos selecionados, né? Não são todos os pacientes que vão se beneficiar disso, porque a gente sabe que só a desobstrução ela não previne o infarto. Isso só se a gente tiver obstruções muito graves, o que não é a maioria dos casos. Mesmo que a gente desobstrua, a gente precisa de todo o resto. Então, se você quer tratar, se você tem placas de gordura nos vasos do coração ou em qualquer outro vaso do teu corpo, é muito importante você pensar nos teus hábitos de vida, entender as causas dessa doença, fazer modificações focadas nisso, saber que realmente alguns remédios têm benefício nesses casos e vão ser necessários a longo prazo e que os métodos de desobstrução eles são para casos só mais selecionados, principalmente quando a gente tem muito sintoma, mesmo já com a medicação otimizada, né? Se a gente tem alguma obstrução muito grave, que está ali prestes a ter um infarto, aí a gente também opta por alguma desobstrução, mas esses, como eu falei, são casos mais selecionados e o principal é a gente focar em hábitos de vida. Então, exercício físico, alimentação, controle de estresse e sono e reduzir o consumo de cigarro ou álcool se essa pessoa faz uso. Só existe um fator que a gente realmente não consegue modificar, que é o fator genético, e a gente sabe que ele também é importante aí nessa doença, mas todo o resto a gente consegue dar uma ajuda aí para o nosso corpo melhorar a nossa saúde como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica ligado aqui no canal, toda quarta-feira a gente tem lançamentos de novos vídeos sobre cardiologia, esporte e estilo de vida saudável. Dá um joinha aqui se tu gostou e não te esquece de inscrever no canal.